Você chegou até aqui carregando algo que talvez nem consiga nomear direito. Pode ser aquela sensação pesada no peito que não passa, aquela situação em casa que nunca resolve, aquele filho que você chora em silêncio todo dia, aquela dívida que parece esmagar, aquele casamento que foi perdendo o brilho aos poucos, sem que ninguém percebesse ao certo o momento em que tudo começou a desmoronar. Talvez você esteja aqui porque tentou de tudo, esperou muito e ainda não viu a resposta chegar. Ou talvez você esteja aqui porque algo dentro de você, algo que não é seu, é do Espírito Santo, disse baixinho: vai, está na hora, não desiste. Seja bem-vindo ao Católico Oficial. Este canal existe para isso, para estar ao seu lado nos momentos em que a fé precisa ser mais do que um sentimento bonito. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, deixou escrito estas palavras que atravessaram séculos e chegaram até você agora. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Guarda essa palavra no coração antes de começar, porque hoje você vai precisar dela. Hoje nós oramos com Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, aquela que apareceu a Santa Catarina Labouré em Paris, no ano de 1830, com raios de luz brotando das mãos como símbolo vivo de que as graças de Deus passam por ela até nós. Aquela que disse: venham a mim, todos os que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos consolarei. Não é promessa humana, é promessa de mãe. E mãe que reza não desiste do filho. Antes de começar, deixa eu te perguntar: o que você traz hoje para esta oração? Qual é a intenção que está no seu coração agora mesmo? Pode ser aquele filho que saiu do caminho e você já não sabe mais como alcançar. Pode ser o marido que se perdeu em vício, em distância, em esfriamento de alma. Pode ser o emprego que não vem, a conta que não fecha, a doença que não cede, o namoro que você espera que seja santo e verdadeiro, a família que você sonha ver estruturada e em paz. Qualquer que seja, traz tudo. Nossa Senhora das Graças não vai te pedir que ajeite primeiro para depois apresentar. Ela recebe você como você está. Se esse canal tem falado ao seu coração, se você tem encontrado aqui um lugar de oração e sustento espiritual, considera se inscrever e ativar as notificações. Não para um número subir, mas para que você não perca os próximos momentos e também para que outros irmãos e irmãs possam ter essa oportunidade de clamar a intercessão de Nossa Senhora das Graças. Agora, vamos entrar em oração juntos. Prepara o coração, fecha os olhos por um instante se puder, e se quiser, prepara um copo de água para consagrar durante essa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante da Tua presença com a consciência de que não somos suficientes por nós mesmos, mas Tu és suficiente, e essa certeza é o que nos sustenta agora. Cobre cada pessoa que ora neste momento com o Teu sangue precioso, aquele sangue derramado no Calvário, que não foi derramado em vão, que tem autoridade sobre tudo o que é contrário à vida, à saúde, à paz e à bênção. Por esse sangue, nós nos amparamos agora. Repreendemos em Teu nome toda obra de ocultismo que porventura tenha sido feita contra nós ou contra alguém que amamos. Toda feitiçaria, todo encantamento, todo sortilégio e todo malefício que tenha sido enviado com intenção de destruir, de separar, de adoecer, de empobrecer ou de confundir, seja dissolvido agora pelo poder do nome de Jesus. Toda amarração, toda simpatia, todo ritual maligno feito em despacho, em oferenda ou em ebó, perde força neste instante, porque o sangue de Cristo é mais forte, mais antigo e mais vivo do que qualquer obra das trevas. Nós guardamos nossas mentes e nossos corações de toda a influência de adivinhação, de cartomancia, de búzios, de tarô, de horóscopo, de qualquer prática que tente substituir a soberania de Deus pelo poder de criaturas. Não há força nas trevas que resista ao nome de Jesus. Não há potestade que permaneça de pé quando o crente, em fé,
dobra o joelho e clama ao Pai. Espírito Santo, cobre esta oração com o teu fogo. Que cada palavra pronunciada agora seja ungida e eficaz. Que ela chegue ao coração de cada pessoa que ouve e que produza mudança real, não apenas emoção passageira. Nossa Senhora das Graças, Mãe bendita, fiel intercessora, gloriosa entre todas as mulheres que já pisaram esta terra, nós te saudamos com humildade e amor filial. Não viemos até ti como quem busca poder em criatura, mas como filhos que correm para a mãe quando o caminho ficou escuro e os joelhos fraquejaram. Tu és o canal pelo qual as graças do céu descem sobre esta terra, assim como o céu mesmo revelou quando os raios de luz brotaram das tuas mãos e iluminaram tudo ao redor. Esses raios são as graças que tu distribuis àqueles que pedem com fé. Rogamos a tua intercessão, nossa Mãe. Apresenta ao teu Filho amado, Jesus Cristo, cada um dos que oram aqui agora. Apresenta as nossas feridas, as nossas histórias, os nossos pesares que às vezes nem sabemos como explicar, mas que tu, Mãe que conhece o coração, já entendes antes mesmo de abrirmos a boca. Intercede por nós diante do Pai Eterno. Sustenta a nossa fé quando ela treme. Ampara o nosso coração quando ele vacila. Abriga os nossos filhos debaixo do teu manto azul quando nossas mãos não conseguem alcançá-los. Mãe das graças, nós te pedimos graça para cada área quebrada. Graça para o que está doente, para o que está endividado, para o que está sozinho, para o que está desorientado, para o que chora em silêncio dentro de casa, sem que ninguém ao redor perceba a profundidade daquela dor. Tu percebes, o Senhor percebe. E essa oração é a prova de que a graça ainda não desistiu de ninguém aqui. Rogamos especialmente Nossa Senhora das Graças, pela graça do milagre. Porque há situações aqui que não se resolvem com esforço humano. Há vínculos quebrados que só a graça restaura. Há doenças que só o toque de Deus cura. Há dívidas que só a providência divina quita. Há filhos perdidos que só uma mãe que reza incansavelmente pode trazer de volta. E tu és essa mãe. Tu és a mãe que nunca para de rezar por nós. Senhor Deus, Pai Eterno, nós nos chegamos a ti com toda a nossa história. E que história pesada carregamos às vezes. Há famílias aqui que se tornaram fonte de sofrimento em vez de fonte de abrigo. Há lares que deveriam ser lugar de descanso, mas viraram campo de batalha. Há cônjuges que se amaram um dia e agora mal se falam. Há pais que chiam dentro do peito o nome de um filho que foi embora para o caminho errado, para o vício, para a violência, para o distanciamento de Deus, e que rezam todo dia sem saber se a prece chega. Tu sabes de tudo isso, Pai. Tu enxergas cada detalhe. E a tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então clamamos agora, com toda a força que nos resta e com toda a fé que ainda palpita no peito. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, nós pedimos graça para esta família, graça para o filho que saiu do caminho e que parece inalcançável. Senhor, tua mão chega onde o braço humano não alcança. Tu podes tocar aquele jovem num momento inesperado, numa virada de vida que ninguém esperava, numa situação que ele mesmo não consegue explicar depois. Faz isso, Pai. Envolve esse filho com teu cuidado e conduz ele de volta para casa, de volta para si mesmo, de volta para ti. Graça para o marido que se perdeu no álcool, ou na frieza, ou na distância, ou em más companhias, ou em caminhos que o afastaram da família e de Deus. Senhor Todo-Poderoso, tu que és soberano sobre o coração humano, amolece aquele coração endurecido. Preserva aquele casamento que parece estar se desfazendo, que o vínculo sagrado do matrimônio, unido diante de Deus, seja mais forte do que qualquer força que tente rompê-lo. Que o amor que um dia existiu seja resgatado, purificado, restaurado e renovado. Há também aqui quem carrega o peso do sofrimento que a família traz para dentro de casa. Quem sofre com um parente que fere, que oprime, que humilha, que drena. Há pessoas que chegam em casa e, em vez de encontrar sustento, encontram tormento. Senhor, tu vês esse cansaço profundo. Tu vês a melancolia que vai tomando conta de quem ama
e não recebe amor de volta, de quem serve e nunca é visto, de quem aguenta e não recebe uma palavra de reconhecimento, cobrindo com teu amor cada pessoa que vive essa realidade agora. Fortalece o fraco, ergue o abatido, e que a prostração que tentou se instalar seja desfeita pelo teu consolo sobrenatural. E enquanto oramos, Senhor, precisamos colocar diante de Ti os que se encontram em opressão financeira, provisão. É isso que pedimos, não riqueza por riqueza, não fartura como fim em si mesma, mas o suficiente para viver com dignidade, para sustentar a família, para pagar as contas sem a angústia constante que rouba o sono e pesa o coração. Há quem está aqui sem emprego, Senhor, que já bateu em muitas portas e voltou sem resposta, que enviou o currículo, que foi em entrevista, que tentou, que esperou. Que as portas que precisam se abrir se abram agora, pela graça de Nossa Senhora das Graças. Que o trabalho certo venha, que a oportunidade apareça onde menos se espera, que o recurso chegue a tempo. Há quem está com dívidas que parecem intransponíveis, que o nome está sujo, que o credor pressiona, que o medo de perder o que construiu com tanto esforço é real e pesado. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu que multiplicastes os pães no deserto e tiraste teu povo da escravidão do Egito, não estás limitado pela lógica financeira do mundo. Abre caminhos onde parece não haver saída. Traz recursos de onde não esperamos. Livra da ruína e do desespero financeiro cada família que clama a Ti agora. E há quem não tem ainda a graça do emprego e nem do namoro santo. Quem espera encontrar alguém verdadeiro, alguém que ame de verdade, alguém com quem possa construir uma família baseada em Deus. Nossa Senhora das Graças intercede por essa intenção tão bonita e tão legítima. Que o Senhor prepare e envie a pessoa certa no tempo certo. Que nesse caminho de espera, a pessoa não se entregue ao errado por impaciência, mas confie que o que Deus guarda vale a espera. A graça de uma família estruturada, unida, com paz dentro de casa, com filhos criados no temor de Deus, com um lar onde se entra e se sente que ali habita algo diferente. Isso não é utopia, Senhor. Isso é a Tua vontade para cada família. Que seja assim. Que aquele que ouve esta oração veja esse sonho se tornando realidade, passo a passo, pela Tua graça que não falha. Mas há algo que Jesus disse e que não podemos deixar de trazer para cá, porque é a palavra que sustenta tudo o que pedimos agora. Ele disse: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Essas palavras não são convite para o sofrimento como fim. São convite para a liberdade real, para a vitória que não depende das circunstâncias. Carregar a cruz não significa desistir de pedir milagre. Significa que enquanto o milagre não vem, você não larga a mão de Deus. Que no meio do processo você não se entrega ao desespero, não vai buscar consolo nas práticas erradas, não troca a fé por superstição. Senhor, dá força para quem está nesse meio do caminho agora, para quem está na cruz e ainda não viu a ressurreição, para quem está no sábado santo da própria história, aquele dia entre a morte e a vida nova, em que tudo parece silêncio e espera interminável. Sustenta essa pessoa, Pai, que ela não abandone a fé, que ela não ceda ao desânimo que tenta convencer de que nada vai mudar, que o Espírito Santo a fortaleça por dentro, naquele lugar onde nenhuma circunstância consegue chegar, porque há uma guerra invisível acontecendo. Não é metáfora, não é linguagem poética, é real. Há forças que trabalham para que você desista, para que sua família se desintegre, para que seu casamento não se restaure, para que seu filho não volte, para que você acredite que Deus esqueceu de você. Essas forças não têm nome bonito. São as hostes das trevas, os espíritos de opressão, as influências malignas que tentam cavar espaço nos lares, nos relacionamentos, nos pensamentos. Mas ouça, elas não são mais fortes do que o nome de Jesus. Nunca foram, nunca serão. Então declaramos agora, com toda a autoridade que o batismo e a fé nos conferem:
todo espírito de divisão que tem trabalhado nesta família perde terreno agora. Toda influência de discórdia que alimenta briga onde deveria haver diálogo, afastamento onde deveria haver aproximação, silêncio mortal onde deveria haver reconciliação, é desarmada pelo poder do Espírito Santo. Toda a opressão que tem se instalado como inquietação permanente, como perturbação que não cessa, como tristeza profunda que não tem explicação racional, é cerceada agora em nome de Jesus Cristo. Mãe das graças, cobrimos com o teu manto cada lar que está representado nesta oração, cada porta e cada janela, cada quarto onde uma criança dorme, cada canto da casa onde o silêncio pesa. Que o manto de Nossa Senhora das Graças envolva, resguarde e preserve cada lar. Que onde havia desolação, entre consolação. Que onde havia abandono, entre presença. Que onde havia vergonha e culpa acumulada, entre o perdão que liberta e restaura. Levanta as mãos agora, se puder. Levanta as mãos em gesto de entrega e de fé. E diz com a boca, em voz alta ou em sussurro, diz assim: Senhor, eu creio. Eu creio que a graça existe para mim. Eu creio que tu não desististe da minha família. Eu creio no milagre que ainda não vi. Diz isso, porque a fé declarada tem peso diferente da fé apenas sentida. A boca que confessa, conforme diz Romanos no capítulo 10, versículo 10, é a boca pela qual vem a salvação. Senhor Jesus, rogamos também pelos jovens desta família, pelos filhos que foram criados com tanto amor, com tantos sacrifícios, e que em algum momento do caminho se perderam. O jovem que entrou em más companhias e foi arrastado para onde os pais jamais queriam ver. O adolescente que começou a experimentar o que não devia e que agora está preso em algo maior do que ele. O filho adulto que se afastou da fé, que fechou o coração para Deus, que passou a viver como se o Criador não existisse e que por dentro carrega um vazio que nada do mundo conseguiu preencher. Senhor, tu conheces cada um por nome. Tu sabes onde estão agora. E nós os entregamos à tua mão, porque a tua mão chega onde a nossa não alcança. Que tua graça vá à frente. Que teu Espírito Santo desperte neles a saudade de Deus. Aquela saudade que o filho pródigo sentiu quando, já no meio dos porcos, se levantou e disse: Vou voltar para a casa do meu pai. Que esse momento chegue para cada filho perdido que foi entregue nesta oração. E que as influências destrutivas que envolvem esses jovens sejam dissipadas. As más companhias, as substâncias que destroem o corpo e a mente, os ambientes que corrompem o caráter, que percam a força de atração. Que algo mais forte os chame. Que a voz de Deus seja mais alta do que o apelo das trevas. Nossa Senhora das Graças, cobrindo cada jovem que foi entregue aqui, sendo mãe daqueles cuja mãe humana já não sabe mais o que fazer. Intercedendo naquele lugar onde a oração dos pais chega exausta, porque é exaustivo rezar pelo mesmo filho por ano sem ver resposta. Sustenta a fé desses pais, que eles não desistam, que a perseverança na oração produza o fruto que Deus prometeu. Agora quero que você feche os olhos por um instante, só um instante. Pense naquela área da sua vida que você mais gostaria de ver transformada. Não é pessimismo, não é ruminação, é honestidade diante de Deus. Você sabe onde dói mais. Você sabe qual é o nome que você mais chora. Você sabe qual conta pesa mais. Você sabe qual parte do casamento parece mais frágil. Você sabe qual hábito seu tem impedido a sua própria bênção. Traz isso agora, sem cerimônia, sem o discurso bonito. Só você e Deus real, cru, verdadeiro. Senhor, teu filho está trazendo agora aquilo que não sabe nem se consegue nomear direito. Mas tu sabes. E porque tu sabes, não precisa ser explicado, precisa ser entregue. E ele entrega agora, com toda a falha, com toda a dívida emocional, com toda a fé que sobrou depois de tudo que passou, ele entrega. Recebe, Pai. Recebe com a misericórdia, que é tua natureza. E age. Há graças específicas que estamos pedindo agora com toda a clareza. Graça para o emprego que não veio ainda. Que a provisão chegue, que o trabalho abra, que o sustento não falte.
Que o recurso apareça de onde não se esperava. Que a renda seja suficiente para o alimento, para a moradia, para o abrigo digno que toda a família merece. Graça para a saúde daquele que está enfermo. Que o corpo que adoeceu seja tocado pela tua mão restauradora. Não nos é possível prometer cura médica, mas sabemos que tu és o Deus que cura, que tua palavra está cheia de histórias de corpos restaurados, de enfermidades que cederam diante da fé viva. E oramos com essa fé. Que a medicina seja abençoada, que os médicos sejam guiados, que o tratamento seja eficaz e que, por cima de tudo, tua graça faça o que a ciência sozinha não consegue. Graça para o casamento que está fraquejando, que o amor que parece ter esfriado seja reavivado. Não o amor de novela, não o sentimento de borboleta no estômago, mas o amor de escolha, de compromisso, de construção diária. Que os dois consigam ver um ao outro com olhos de misericórdia. Que o orgulho que alimenta a discórdia seja humilhado. Que o perdão que parece impossível se torne possível pela graça. E graça para viver a cruz com dignidade. Porque Jesus não prometeu ausência de sofrimento. Prometeu companhia no sofrimento. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se há uma cruz que você carrega agora, que não seja carregada sozinho. Que o Senhor Jesus, que conhece o peso de madeira nos ombros, caminhe ao seu lado e sustente o que você sozinho não aguentaria. Senhor Deus, quero agora orar pela proteção espiritual de cada lar representado aqui, porque o lar é território sagrado e as forças das trevas sabem disso. Elas trabalham para entrar pelos relacionamentos feridos, pelas palavras duras ditas em momentos de raiva, pelo cansaço que faz a guarda baixar. Trabalham pelas telas, pelas más influências, pelas conversas que envenenam a mente dos filhos. Por isso, cobrimos cada lar com o sangue de Jesus agora. Cada entrada e cada saída. Cada pessoa que entra e que sai. Cada relacionamento que existe dentro daquelas paredes. Que o Espírito Santo habite ali como guardião, como consolador, como guia. Que onde havia perturbação, entre paz. Que onde havia inquietação noturna, entre sossego. Que onde havia angústia instalada como hospedeira permanente, entre a tranquilidade que só Deus dá. Afastamos de cada lar os espíritos de discórdia, de ciúme doentio, de desconfiança que destrói, de fofoca que envenena, de língua grande que espalha o mal. Toda voz que tem falado contra esta família em segredo, todo calúnia, todo falso testemunho que foi espalhado, que seja revelado e desarmado, que a verdade apareça, que a injustiça seja corrigida, que quem foi humilhado seja vindicado. E para aqueles que carregam inveja sobre si, aquela inveja que vai além do sentimento humano, que opera como força espiritual real, que ela perca completamente o efeito, que o olho gordo não encontre terreno fértil, que o mal direcionado seja dissolvido antes de alcançar seu destino, pelo escudo da fé de que fala o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6. Pai Santo, Pai misericordioso, nós nos colocamos humildemente diante de vossa infinita bondade. Sabemos que não somos dignos, sabemos que muitas vezes falhamos, que nos afastamos do vosso caminho, que buscamos respostas em lugares que não deveríamos. Mas também sabemos que vós sois um Deus que perdoa, um Deus que acolhe, um Deus que dá nova chance àqueles que se arrependem de coração. Hoje vimos até vós através de Nossa Senhora das Graças, aquela que é nossa mãe, nossa rainha, nossa advogada junto ao trono da glória. Pedimos que todos os ataques de bruxaria que foram dirigidos contra nós sejam desmantelados neste momento. Que toda a amarração espiritual que foi colocada sobre nós seja rompida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que todos os encantamentos, todas as maldições, todas as influências malignas que tentam nos prender, que tentam nos controlar, que tentam nos destruir, sejam destruídos completamente pela autoridade do nome de Jesus. Também trazemos a vós todas as forças das trevas que tentam nos aprisionar. Repreendemos cada demônio que tenta trazer desespero ao nosso coração. Repreendemos cada espírito de perdição que tenta corromper nossa mente.
repreendemos cada entidade maligna que tenta habitar a nossa casa, a nossa família, os nossos caminhos. E em nome de Jesus Cristo, em nome da sua vitória na cruz, em nome do seu sangue derramado por nós, nós expulsamos estas forças das trevas. Que elas não encontrem mais lugar entre nós. Que elas saibam que aqui reina o Senhor Jesus Cristo, aqui habita a paz de Deus, aqui prevalece a luz divina. Senhor, aquele que tenta nos fazer cair, que tenta nos desanimar, que sussurra mentiras ao nosso ouvido, que planta dúvida no nosso coração, nós repreendemos sua influência. Que ele saiba que somos filhos de Deus, que somos comprados pelo sangue de Jesus, que somos protegidos pelo manto de Maria Santíssima. Que toda voz que não é a voz do Senhor se afaste de nós. Que todo pensamento que traz opressão seja substituído por pensamentos de paz, de esperança, de fé. E todos aqueles que tentam nos fazer mal através de boatos, de calúnias, de fofocas, de falsas acusações, Senhor, vós conheceis o coração de cada um. Vós sabeis quem é honesto e quem é maldoso. E pedimos que vós mesmos sejais nosso escudo, nossa proteção. Que as palavras maldosas não nos alcancem, que os ataques contra a nossa reputação sejam neutralizados, que aqueles que tentam nos derrotar através da língua venenosa encontrem em vós uma parede que não conseguem derrubar. Nossa Senhora das Graças, minha mãe, minha rainha, minha doce e amada intercessora, é diante do vosso trono que eu me coloco neste momento. Assim como vós trouxestes Jesus ao mundo, como vós o protegestes em todos os seus passos, como vós estivestes ao pé da cruz quando ele sofria, assim também vinde em minha ajuda agora. Vinde em ajuda de todos quantos clamam por vós nesta hora. Vejo-vos em toda a vossa glória, em toda a vossa beleza, em toda a vossa majestade. Vejo-vos coroada de estrelas, pisando a serpente sob os vossos pés, intercedendo eternamente pelo vosso povo. Ajudai-nos, Rainha poderosa do céu, porque sem vós não conseguimos nada, mas com a vossa proteção somos invencíveis. Com a vossa intercessão, obtemos do céu aquilo que jamais conseguiríamos sozinhos. Que as portas que foram fechadas para mim se abram agora. Que os caminhos que pareciam impossíveis se abram diante de mim. Que a provisão financeira que vós quereis me dar flua abundantemente. Que cada dívida que me oprime seja apagada. Que cada falta seja transformada em abundância. Que meu trabalho seja abençoado. Que meus negócios prosperem. Que eu tenha sempre o alimento na minha mesa, um teto sobre a minha cabeça, as roupas que preciso para viver com dignidade. E pelos meus filhos, querida mãe, pelos meus filhos peço com toda a força do meu coração. Afastai deles toda a influência perversa. Protegei-os das más companhias, dos caminhos que levam à destruição, das drogas que tentam escravizá-los, da sexualidade desordenada que tenta os corromper. Trazei-os de volta para a verdade, para o caminho do Senhor Jesus Cristo. Colocai em seus corações um amor verdadeiro por Deus, uma reverência verdadeira pela vida, uma fé que os sustente em todos os momentos difíceis. Pelo meu cônjuge também, mãe amorosa, eu intercedo. Se ele está longe de Deus, trazei-o de volta. Se ele está envolvido em vícios, libertai-o. Se ele está buscando satisfação em coisas que destroem, mostrai-lhe o verdadeiro caminho. Renova o amor entre nós, Senhora. Cicatriza as feridas que foram abertas. Faça que nós dois voltemos a nos olhar com respeito, com admiração, com o amor que existia no começo. Que a nossa família seja um modelo de fé, de amor, de unidade. Que todos quantos entrarem na nossa casa sintam a presença de Deus. E a minha própria saúde, querida Nossa Senhora, também coloco sob o vosso cuidado. Se há doença no meu corpo, peço que a vossa intercessão traga a cura. Se há tristeza na minha alma, peço que a vossa presença traga alegria. Se há fraqueza no meu espírito, peço que a vossa força me sustente. Restaurai-me completamente, desde a minha cabeça até os meus pés, desde o meu espírito até a minha carne. Que eu seja um instrumento saudável nas mãos do Senhor. Peço também que vós intercedais por minha comunidade,
pela minha igreja, pelos sacerdotes que servem o altar de Deus. Que eles tenham sabedoria, que tenham fidelidade, que tenham coragem para pregar a verdade mesmo quando é incômoda. Que sejam homens de oração, homens de santidade, homens que realmente representem o amor de Cristo. E que toda a Igreja Católica seja renovada pelo Espírito Santo, que seja purificada de toda a corrupção, que seja fortemente ao povo de Deus nestes tempos sombrios em que vivemos. Também coloco nas vossas mãos todas as nações do mundo. Que cessem as guerras, que a paz verdadeira reine entre os povos, que o amor ao próximo seja restaurado, que a justiça social seja feita, que os pobres sejam alimentados, que os órfãos sejam cuidados, que as viúvas encontrem consolo. Que cada governo busque o bem comum e não o enriquecimento pessoal. Que os líderes tenham coragem para fazer o que é certo, mesmo que custe. E neste momento, querida mãe, eu quero que o fiel que está ouvindo isto renuncie a toda a prática ocultista que tenha feito. Se ele consultou cartomancia, se ele buscou respostas em búzios, se ele confiou em astrologia, se ele participou de rituais estranhos, se ele acreditou em correntes de energia, se ele procurou trabalhos espirituais, se ele buscou amarrações, se ele fez simpatias, eu peço que neste momento ele renuncie a tudo isto. Que ele traga todo o seu arrependimento diante do trono de Deus. Que ele peça perdão sincero. Que ele tome a decisão de nunca mais voltar para estas práticas que o separam de Deus. Porque sabe, meu filho, toda vez que você busca respostas fora de Deus, você está abrindo portas que trazem opressão, que trazem escravidão espiritual. Mas quando você fecha essas portas, quando você renuncia àquelas práticas, quando você se entrega completamente a Jesus Cristo e à intercessão de Maria, aí sim você encontra a liberdade verdadeira, a paz verdadeira, a proteção verdadeira. Então, neste momento, em voz alta, se possível, declare comigo: eu renuncio a toda forma de ocultismo. Eu renuncio a toda prática que me afasta de Deus. Eu renuncio a todo trabalho espiritual realizado contra mim ou realizado por mim. Eu renuncio a toda amarração, a toda maldição, a toda influência maligna. Eu renuncio ao inimigo e a todas as suas obras. Eu me entrego completamente a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu confio em Maria Santíssima como minha mãe e intercessora. Eu escolho viver uma vida de fé, de santidade, de obediência à vontade de Deus. Lembra da água que pedimos para você separar no início? Pois bem, chegou o momento de consagrá-la, de transformá-la em instrumento de proteção e cura nas suas mãos. Essa água não é apenas água comum. Quando nós a consagramos através da oração, através da fé, através da intercessão de Nossa Senhora das Graças, ela se torna um símbolo poderoso da presença de Deus em sua casa, em sua família, em sua vida. Pegue agora esse copo de água com reverência. Segure-o com as duas mãos. Sinta o peso daquilo que você está prestes a receber. Coloque esse copo bem pertinho do seu coração, bem pertinho daquele lugar onde você guarda as suas intenções mais profundas. E agora, vamos orar juntos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, vós que criastes toda a água da terra, que fizestes dela um instrumento de vida, que a utilizastes para lavar os pecados do mundo através do batismo, eu vos peço agora que consagreis esta água, que ela seja tocada pela vossa graça, que ela seja transformada em um sinal visível da vossa proteção invisível, que aquele que beber desta água, que aquele que a utilizar para se benzer, que aquele que a colocar em seus ambientes, receba a libertação, a cura, a paz que necessita. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, pelo poder infinito do Espírito Santo, pela intercessão amorosa de Nossa Senhora das Graças, eu consagro esta água. Que toda opressão seja removida através dela. Que toda influência maligna seja dissipar quando essa água tocar o corpo ou o lar de quem a utiliza. Que as doenças recuem, que as maldições sejam quebradas, que a paz seja restaurada, que as bênçãos fluam abundantemente. Maria Santíssima, Mãe amorosa, Rainha dos céus,
Abençoai esta água com a vossa proteção maternal. Colocai sobre ela o vosso manto abençoado. Fazei com que ela seja um instrumento de vossa ternura, de vossa misericórdia, de vossa intercessão junto ao trono do Altíssimo. Que aquele que usar esta água sinta a presença de uma mãe que o ama, que o protege, que o abraça com amor infinito. Agora, com toda a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, com toda a fé que Maria me inspira, com todo o poder do Espírito Santo, eu declaro: esta água está consagrada, esta água está abençoada, esta água é instrumento de proteção espiritual. Esta água é sinal visível da graça invisível de Deus. Que aquele que a beber seja curado, que aquele que se benzer com ela seja liberto, que aquele que a colocar em seu lar seja protegido, que aquele que a ofertar por intenção de oração receba daquele que é dono de todas as coisas. Que esta água simples se torne extraordinária por causa da fé daquele que a utiliza. Que ela seja um lembrete constante de que você não está sozinho, de que existe uma mãe no céu intercedendo por você, de que Deus não esqueceu de você. Use esta água com fé. Beba-a com reverência. Benzer-se com ela quando sentir medo. Coloque-a em seu quarto antes de dormir. Coloque-a na cozinha para que toda a refeição seja abençoada. Coloque-a na entrada de sua casa como um escudo invisível. Ofereça-a como intercessão pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, por aqueles que você ama. E saiba que cada gota dessa água representa o amor de Deus, a proteção de Maria, a vitória de Cristo sobre todas as forças das trevas. Derrame agora, querida Nossa Senhora das Graças, a graça da libertação completa sobre aquele que está ouvindo esta oração. Que ele sinta em seu corpo o peso sendo removido. Que ele sinta em sua mente a escuridão sendo substituída pela luz. Que ele sinta em seu espírito a opressão sendo removida e a paz entrando como um rio caudaloso. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Querido Filho do Senhor, querido Filho de Maria Santíssima, eu quero te dizer que você não está sozinho nesta jornada. Existem anjos de Deus acampados ao seu redor. Existem santos orando por você. Existe Maria Santíssima como uma mãe que nunca descansa até que você esteja completamente livre, completamente em paz, completamente protegido. O caminho pode ser difícil, a batalha espiritual é real, mas a vitória já está garantida. Jesus já venceu o pecado, a morte e o diabo na cruz. Você está do lado do vencedor. Você está sob a proteção de uma rainha. Você está na família de Deus. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Virgem Maria, a proteção do Espírito Santo permaneçam sobre você e sua família para sempre e sempre. Amém. Nossa Mãe, Nossa Senhora das Graças, cobrindo com teu manto de luz. Quero agora orar por aqueles que chegaram aqui já cansados de rezar, que rezam há anos pelo mesmo filho, pelo mesmo marido, pela mesma situação financeira, que já fizeram promessa, já acenderam vela, já pediram de todos os jeitos, e que no fundo, lá muito no fundo, começam a se perguntar se Deus de fato ouve. Se Deus de fato age, se a fé não está sendo uma ilusão bonita. Escuta, filho, escuta com atenção. Não foi em vão. Nenhuma oração sincera foi em vão. A palavra de Deus é clara quando diz que o Senhor é fiel e não abandona quem espera nele. E a espera que dói, a espera que cansa, a espera que já começou a fazer calos no joelho, essa espera tem peso de eternidade. Ela está formando algo em você que nenhum atalho poderia formar. Está aprofundando a fé. Está tornando a sua oração mais real, menos automática, mais verdadeira. Mas hoje, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, pedimos que a resposta acelere. Que o que estava represado comece a fluir. Que o que estava bloqueado por forças contrárias seja desobstruído. Que o Senhor, no seu tempo soberano, que cremos ser agora, que pedimos que seja agora, haja de forma visível e inegável nessa situação que você carregou até aqui. Que a surpresa de Deus te alcance quando você menos esperar.
Que a graça apareça antes que o desespero se instale, que alguém ligue, que uma porta se abra, que uma notícia mude tudo, que um encontro aconteça e que naquele momento você saiba, sem sombra de dúvida, que foi Deus. Vamos agora rezar juntos o Pai Nosso e 3 Ave-Marias, pedindo especialmente pelas intenções que você trouxe até aqui. Se puder, ajoelha. Ou apenas faz um silêncio interior, um gesto de humildade. E reza comigo, palavra por palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora para um momento real, honesto. Você vai ouvir esta oração e voltar para o mesmo lugar de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, esperando que o milagre caia do céu sem que nada mude no seu modo de viver? Ou algo dentro de você está decidindo agora que é hora de fato mudar a rota? Porque Deus não desistiu de você. Isso é certo. Mas o milagre que você pede às vezes está esperando uma decisão sua. A decisão de largar de vez aquela prática que você sabe que não agrada a Deus. A decisão de voltar aos sacramentos, de ir à confissão, de retomar a missa. A decisão de parar de consultar quem não deveria ser consultado, de parar de depender de simpatia, de búzio, de carta, de adivinhação e confiar somente em Deus. A decisão de perdoar aquela pessoa que te machucou profundamente, não porque ela merece, mas porque o perdão te liberta primeiro a você. Talvez sua vitória não esteja presa no céu por falta de milagre. Talvez ela esteja presa aqui embaixo por falta de decisão. Você é mais do que imagina. Você é filho de Deus, herdeiro do reino, amado pelo Pai Eterno, coberto pelo sangue de Cristo, intercedido pela Mãe das Graças. Isso não é motivação vazia. É identidade real. É quem você é. E quando você viver como quem sabe quem é, o mundo ao redor vai sentir diferença. Você tem uma personalidade que foi criada para brilhar. Não com arrogância, mas com a luz que vem de dentro, aquela luz que Jesus chamou de sal da terra e luz do mundo. Essa luz é sua. Não a apague por medo, por derrota, por desolação acumulada. Acende ela de novo. A graça de Nossa Senhora das Graças está sobre você agora. Qual área da sua vida ainda está esperando que você diga sim para Deus? Pensa nisso. Não agora, em voz alta, mas no silêncio do coração onde só você e Deus entram. Glória a Ti, Senhor Jesus Cristo, por esta oração. Por cada coração que se abriu, por cada lágrima que caiu, por cada intenção que foi apresentada hoje diante do Teu trono de graça. Não foi em vão. Não será em vão. Glória a Ti, Pai, que vês em segredo e que recompensas em público, que ages no escuro e surpreendes na luz do dia, que transformas o luto em dança e a cinza em coroa de beleza. Graças a Ti, Nossa Senhora das Graças, Mãe fiel, intercessora gloriosa, que jamais cansas de levar as nossas preces ao Teu Filho amado. Que o Teu manto continue sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos sonhos. Cremos que o milagre está a caminho. Cremos que a graça está sendo derramada agora. Cremos que o que foi pedido nesta oração
não ficou suspenso no ar. Foi ouvido pelo Deus que ouve, recebido pelo Deus que age, e será respondido no tempo perfeito do Deus que nunca atrasa. Se essa oração tocou o seu coração hoje, se algo se moveu por dentro enquanto você rezava, conta para a gente nos comentários. Não precisa de texto longo. Pode ser só "recebi a graça", pode ser o nome de quem você entregou em oração, pode ser uma palavra de gratidão. Isso alimenta a fé de quem lê e alimenta também a nossa. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa e sobre todos que você ama, e que Nossa Senhora das Graças, com seu manto cheio de luz e raios de misericórdia, te acompanhe em cada passo do caminho que ainda está à sua frente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.